Os motoristas na Turquia tiveram que estacionar seus veículos na beira da estrada. Eles estavam esperando uma forte tempestade de granizo. E graças a essas imagens, nós dom a imaginar como era. E Novet, grandes pedaços de gelo caíam sobre os carros, amassando-os e quebrando-os. As janelas. Sim. Felizmente os carros podem ser consertados ou substituídos. Com uma pessoa, se ela tivesse sido atingida por esse granizo. E aqui está a prova de que a neblina, embora pareça incrível, também pode ser devastadora. O Serviço Nacional de Meteorologia em Nova Orleans relatou essa visibilidade. Em algumas áreas acima do lago, incluindo a ponte, havia apenas meio quilômetro. Não é de se admirar que uma série de 6 acidentes épicos tenha ocorrido devido ao terceiro mau tempo. Felizmente, todos os ferimentos foram leves e não houve fatalidades. Como você vê, a Mãe Natureza não perdoa nem o menor erro. Confira este poderoso deslizamento de terra no Japão. Estruturas que parecem fortes e estáveis não podem resistir à força disto. Há desastre natural. A única maneira de lutar contra a natureza é tentar. Terremotos podem durar alguns segundos ou vários minutos, mas não. Matéria. E duração. Eles podem destruir tudo na superfície. Uma forte magnitude 5 Mersenne. Terremoto ocorrido no Japão em 13 de fevereiro de 2021 perturbou a tranquilidade destes animais. Ele hash 39. É incrível como uma encosta inteira que permaneceu em gás. O mesmo lugar, por séculos, desabou em questão de segundos. Na Índia, em 30 de junho de 2024, em uma estrada perto da vila de Pazernik e Kishwar. Distrito. Na noite anterior à catástrofe, a região estava sofrendo com chuvas moderado que pesava no chão e também reduzia o atrito. As autoridades tiveram que usar uma grande quantidade de maquinário para limpar a estrada do correio. Felizmente, a área se recuperou bem rápido. Testemunhas oculares capturaram imagens de um tornado perto. Dodge City, no estado do Kansas, Estados Unidos.
O tornado gigantesco implacável e engole tudo em seu caminho. Ponto. Durante um poderoso tufão, águas turbulentas do norte da China quase engoliram este navio, virando e inclinando-o para o lado. Ponto. Ele #39. Ficamos tensos incrível ver até isso pela tela. Isso aconteceu no dia 16 de setembro de 2023, m. África do Sul, .dai.boy. Um transeunte conseguiu mais agressivos até que subjugaram completamente toda a costa e engoliram o carro. Ponto. Essas imagens poderiam aparecer em um filme de sucesso de Hollywood. Ento. Uma pequena avalanche quase pegou este snowboarder de surpresa. Observe a velocidade com que os detritos de neve e gelo estão se estivessem tentando ultrapassar esse cara. Felizmente, a ladeira não estava íngreme e o atleta teve sorte. Seja mais rápido. Se a paisagem tivesse sido um pouco diferente, quem sabe o que pode ter acontecido? Esta avalanche ocorreu no Monte Elbrus, em Nos. (24 de março de 2018). E se não estivesse no Hash 39T, destruiu metade do assentamento. Poderia ter ido. Ao olhar para essas imagens, é difícil não admirar e superpoderoso que a natureza é previsível. Um poderoso tornado atingiu o cidade tranquila de Scotts Valley. Morra firme. A meia hora de carro da cidade de Chi acabou sendo uma surpresa para os meteorologistas, pois os moradores não receberam nenhum aviso. O problema é iminente. É assustador pensar no que as pessoas que estavam pego caiu pelo tornado no meio das ruas da cidade. Essas imagens nos faz perceber que as pessoas, apesar de sua extraordinária invenção, não somos nada mais do que outro elemento do reino natural. Em 2021, as Comores foram atingidas por vários incluindo a tempestade tropical Robo. Segundo alguns relatos, os ventos atingiram 75 km por hora, com rajadas de até 100 km por hora. Init. Veja este deslizamento de lama na França.
O fluxo repentino e rápido de água, causado por fortes chuvas, arrastou rochas, fragmentos de rochas e lascas descendo a encosta. Ao ver isso, percebemos o quão importante é. Respeite a natureza. Poder incontrolável. Afinal, ninguém gostaria de estar no pé da ladeira durante uma luz. Em 24 de junho de 2021, um violento tornado atingiu a parte sudeste da República Tcheca. Consequências terríveis. Muitas casas foram destruídas ou severamente danificadas. Deixando centenas de pessoas desabrigadas. Além disso, mais de 40 mil casas foram deixadas. Afetaram cerca de 2.000 edifícios. Muito mais gente. Agora metade dos tiros estão indo em nossa direção. Deixe os Hash 39s esperarem. Você já esteve em uma tempestade de granizo? Se sim, este vídeo fará você reviver tudo o que sentiu. Bolas de granizo gigantes. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Inscreva-se e curta em 9 de dezembro de 2024. Monte Cala 1.conto. Um dos vulcões mais ativos do
As Filipinas entraram em erupção. O vulcão expeliu uma coluna de cinzas e depois ejetou uma cinzas quentes e detritos. E em apenas alguns dias, especialistas registraram 6 terremotos vulcânicos em uma área. Em Meca, raios cortavam o céu em pedaços por vários minutos de cada vez. E finalmente, um poderoso relâmpago atingiu a agulha das torres do relógio de Abirjalbad. Um espetáculo aterrorizante e hipnotizante. Confira esta terrível tempestade, perto da cidade de Niamey, na África Ocidental. Ortaguá, 2022. Uma forte tempestade demonstrou seu poder, e o vento forte quebrou os galhos de uma árvore como se fossem fósforos. Veja essas imagens chocantes. Esta é uma inundação no Hospital Pérez de León, na Venezuela. Fortes ventos com força de furacão atingiram esta cidade em 13 de maio de 2020. Os fortes golpes arrancaram telhados e árvores pela raiz, transformando as ruas em zonas de destruição. O mais importante nessa situação é ficar em casa. É alarmante e hipnotizante ver um tsunami se aproximando do paredão. Confira esse momento incrível no Havaí.
Em 20 de abril de 2017, uma enorme rocha se desprendeu de um pico de 6.000 metros de altura perto de Makalu, no Nepal. As rochas desabaram em um lago glacial, causando um enorme deslizamento de terra, cujas consequências estamos vendo agora mesmo. Alguns anos atrás, ocorreu um grande deslizamento de terra na Malásia, que foi registrado em vídeo. Sim, sim, sim. Amigo, amigo. Venha, venha, amigo. Oh, sim, amigo. Sim, nem toda chuva se transforma em inundações, mas algumas horas ou um dia são muito pouco para preparar uma cidade para uma quantidade anormal de chuva. Isso e hash 39, como porque os habitantes desta cidade alemã estão lutando com as consequências desta enchente que você está assistindo agora. Ponto. A água do degelo que chegou inesperadamente do campo causou uma inundação e submergiu a cidade e Cardinal 39 água. Essas imagens espetaculares nos lembram como a natureza pode mudar tudo em questão de segundos. Essas imagens de arquivo são tão intensas quanto qualquer filme de ação. Estamos no Resort Chamonix, na França. O vídeo foi gravado durante o grupo trecho perigoso da montanha quando várias pedras grandes se cima. Se você está pensando em se dedicar à escalada, lembre-se de que as montanhas são imprevisíveis. Então você deve estar pronto para agir imediatamente. Na noite de 11 para 12 de julho de 2011, parte de uma rocha desabou na mina Kirovsky. Em um instante, parte da montanha desaparece em uma enorme nuvem de poeira caindo. Testemunhas oculares dizem que durante o desabamento sentiram vibrações semelhantes às produzidas depois de uma explosão poderosa. Olhe para este deslizamento de terra na vila de Napam.
Na ilha de Timor, a altura do deslizamento de terras é estimada entre 1 e 1,5 metros. A força da água e da lama é tão poderosa que parece que alguém explodiu a terra. Em 6 de maio de 2012, a cidade de Tsukuba, no leste do Japão, foi vítima de um tornado excepcionalmente destrutivo. Basta ver a doença, com o qual o tornado feroz e faminto, ele se aproximou das testemunhas oculares. Após esta catástrofe, foram tomadas medidas para melhorar os sistemas de alerta e preparação diante desse tipo de fenômeno natural. Este tornado que ocorreu em 2013 levantou detritos, poeira, sujeira e lixo no ar. A catástrofe não poupou os prédios. Os telhados foram danificados, as janelas voaram pelo ar. Muitos edifícios sofreram danos, e serviços municipais levou muito tempo para reparar os danos. Parece que o apocalipse não termina em 2019. Em 2016, o inverno de muitos. Pessoal, devido à quantidade de gelo no rio, a água subiu 9 metros. Não só os quebra-gelos tiveram que intervir, mas também os sapadores. Skagway, uma cidade pitoresca no Alasca, conhecida como a porta de entrada para o Klondike, era uma ponto-chave durante a corrida do ouro no século XIX. Cercada por montanhas e localizada ao lado de uma baía, hoje depende principalmente do turismo, atraindo milhares de visitantes por sua história e paisagens. No entanto, em agosto de 2022, 3 deslizamentos de terra na baía afetaram seriamente o turismo. Indústria, interrompendo atividades e surpreendendo a comunidade local. Apesar disso, Skagway continua sendo um destino cheio de mistério e charme. Lowell Point. Uma pequena comunidade costeira localizada ao sul de Zagworth, paisagens naturais impressionantes, é conhecida por cercadas por montanhas e oceano. Em maio de 2022, uma escavadeira estava trabalhando na remoção de pedras em uma estrada próxima. De repente, um deslizamento de terra muito maior foi desencadeado. A magnitude do evento deixou todos atônitos, mas o operador da máquina conseguiu uma fusão ilesa, evitando por pouco o desastre. Este incidente é um claro lembrete da força imparável e imprevisível do bem. Natureza nesta região.
Shamalali, localizada no estado de Uttarangat, na Índia, é uma região montanhosa majestoso Monte Nanda Devi, em fevereiro de 2021. Um colapso glacial em Nanda Devi área foi palco de desencadeou uma gigantesca avalanche de gelo, rochas e gel. Água, que desceu rapidamente pelos vales, destruindo aldeias, estradas e represas em seu caminho. Este evento estratégico deixou inúmeras vítimas e destacou os perigos que espreitam áreas montanhosas em face das mudanças climáticas. O Lago Foranas, localizado no estado de Minas Gerais, Brasil, é um local muito procurado. Destino para quem busca curtir a natureza com águas cristalinas. Cercado por penhascos impressionantes. No entanto, em janeiro de 2022, esta paisagem paradisíaca foi manchada devido a um trágico evento devido às fortes elevações que atingiram a região. Um grande penhasco desabou inesperadamente sobre um grupo de barcos turísticos que navegavam, deixando vítimas e feridos. Este incidente lembrou a todos que mesmo nos cenários mais belos, deixando vítimas sempre representa um risco. O Parque Nacional das Montanhas Rochosas no Colorado é um paraíso para caminhadas e escaladas com seus picos impressionantes e vistas panorâmicas. Em junho de 2022, esta paisagem majestosa tornou-se perigosa quando várias quedas ocorreram no Upper House Canyon. Estas quedas de rochas causadas pela instabilidade geológica colocam o país em sérias dificuldades que estavam na área. Este evento sublinhou a magnitude e o poder imponente da natureza, recordando toda a necessidade de respeitar e se preparar adequadamente para seus desafios. Em junho de 2021, a cidade costeira de Atami, no Japão, sofreu devastação. Sem precedentes quando um enorme tsunami de lama desencadeado por fortes chuvas devastou a cidade. Chuvas torrenciais causaram deslizamentos de terra que transformaram a lama em uma poderosa onda de lama que destruiu centenas de casas e forçou centenas de moradores a evacuarem suas casas. Em junho de 2022, o Parque Nacional de Yellowstone, conhecido por sua beleza natural e diatérmica, sofreu severas inundações que causaram graves danos nesta região. Um deslizamento de terra associado a fortes chuvas destruiu uma ponte crucial na rio Yellowstone. O colapso da estrutura deixou um SUV vermelho preso sob uma pilha de pedras e detritos.
Taschkino, um canto encantador da Suíça conhecido por suas paisagens alpinas, tornou-se cenário de um fenômeno natural impressionante. Em setembro de 2023, durante uma excursão, um grupo de bravos aventureiros conseguiu capturar um vídeo de uma perigosa queda de pedras que se precipitava em sua direção. No vídeo, as rochas parecem se mover em câmera lenta antes de explodirem em fragmentos. Menor, sem impacto, esse espetáculo dramático sublinhou o incrível poder e imprevisibilidade da natureza nesta região pitoresca. Nas estradas sinuosas de Zhangjiakou, China, uma queda inesperada de pedraceno surpreendeu um motorista que, com muita astúcia, resolveu registrar o momento. No vídeo, você pode ver enormes pedras deslizando perigosamente perto de Tei, colocando os ocupantes e a própria corrida em risco. Felizmente, o incidente não resultou em vítimas e todos envolvidos conseguiram sair ilesos, destacando a necessidade de sempre esteja atento aos riscos do Tratado sobre a Natureza. A Califórnia, conhecida por suas paisagens espetaculares, também pode ser o cenário de surpresas inesperadas. Em 2019, um motorista da Uber chamado Adam enfrentou um verdadeiro pesadelo quando uma rocha de tamanho enorme se soltou de cima e caiu diretamente sobre seu veículo. A cena, que parece algo saído de um filme de ação, capturou a reação dramática de Adão diante do perigo iminente. Felizmente, o incidente não resultou em danos graves. Destaca, mas, a imprevisibilidade da natureza nesta região. Impressionante. Em Jin, na China, uma família passou por um momento de caos quando enormes pedras se desprendeu de uma montanha próxima e destruiu parte de sua casa. Imagens capturadas por drones revelam a dimensão do desastre, mostrando como rochas gigantes devastaram a propriedade e alteraram drasticamente a paisagem circundante. O impacto foi tão poderoso que transformou significativamente o ambiente, deixando uma forte impressão da força natural que foi desencadeada na região. Uma caminhada tranquila ao longo do rio Bainan, na Califórnia, tomou um rumo diferente. Eu esperava quando um deslizamento de pedras causou uma pequena onda que surpreendeu dois caminhantes. Este acontecimento inesperado, que perturbou a calma da caminhar, fez com que os visitantes se encarassem. De repente, por força da natureza. Você já teve uma experiência semelhante durante uma caminhada? Como você reagiu a um evento inesperado na natureza?
certo. Deixe o hash 39 ir para casa. Ponto. Isso e o hash 39 vão continuar o dia todo. Ponto. Quando voltarmos e fizermos o hash 39, estarei seco. Ponto, ponto. Ok, ponto. Ok, ponto. Uau, pessoal. Deixe entrar o hash 39. Ponto. Quando voltarmos e fizermos o hash 39, estarei seco. Ponto. Certo, amigos. Acho que todas as câmeras estão faltando. Todas as câmeras vieram primeiro. Você já teve que esperar ou encontrar um desvio devido a um fenômeno natural? Em Jin, uma região montanhosa no centro da China, as estradas serpenteiam por paisagens íngremes e rochosas, com deslizamentos de terra frequentes devido às condições geográficas. Numa dessas estradas, um condutor chamado Li e o seu passageiro foram confrontados com uma situação totalmente aterrorizante quando uma série de pedras começou a quebrar, longe da encosta, caindo perto de seu veículo. Ponto. Embora a cena fosse angustiante, ambos conseguiram sair do local completamente ilesos. Ponto. Você sabe? Você sabe? Dana na China ilustra como chuvas intensas podem causar deslizamentos de terra. Em comum. As fortes chuvas causaram riachos, levando a feia fechamento de uma estrada crucial. Que mais? Um caminhão de manutenção foi imobilizado para limpar a bagunça e restaurá-la. Aos poucos, o trânsito na área valoriza a natureza e o hash 39.
como capacidade de transformar rapidamente a paisagem e a necessidade de responder eficientemente a estas. Em janeiro de 2014, uma família italiana teve uma experiência aterrorizante. Quando uma enorme rocha se soltou da montanha e foi arremessada em direção à sua casa em Di Mano, Itália, este evento catastrófico não só colocou suas vidas em perigo, mas também alterou irreversivelmente a paisagem desta área. Ao assistirmos às chocantes imagens do drone, podemos ver a magnitude deste desastre. Rochas que antes faziam parte do majestoso ambiente natural agora estão espalhadas, transformando a paisagem em um cenário de devastação. No Quedo de Ticino, Suíça, um grupo de caminhantes viveu uma experiência perturbadora quando as pedras começaram a cair perigosamente perto de sua rota, embora eles tenham conseguido